Falei de Blade 2, e agora chegou a hora de falar do encerramento dessa trilogia, Blade Trinity, que foi uma bomba. Depois do sucesso dos outros dois filmes, a New Line tinha que tentar encerrar essa trilogia com Wesley Snipes, que eles mal esperavam que fosse ser muito difícil. Acabou que eles adotaram um terceiro diretor para essa franquia, o David S. Goyer. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Que era o roteirista dos outros dois filmes, e se você não sabe o porquê que essa é a pior escolha possível para esse cargo, eu falei um pouco sobre o vídeo de Blade 2, então se você não viu, tá no card, na descrição, onde você quiser acessar. Eu sou o Anakin, estamos no maravilhoso Cena por Cena, e hoje eu vou te contar a história de Blade Trinity enquanto analisamos um pouco do que tem de bom e ruim no filme. Já aproveita essa pausa para se inscrever, deixar o like, você sabe como funciona, é tudo bem rápido. Vamos a isso. Começamos com uma narração de Ryan Reynolds falando que tudo que conhecemos sobre o Drácula é mentira. Tudo havia começado com Blade e terminado com ele. É então que nós vamos ver uns vampiros no meio do deserto, se protegendo da luz do sol, indo até uma espécie de tumba para tentar ressuscitar Drácula, né? Eles procuram ali alguns resquícios, tentam fazer, sei lá, um tipo de ritual, enfim, eles conseguem ressuscitar o Drácula, que pelo visto estava morto. No programa de TV acompanhamos esses dois caras discutindo a possibilidade da existência de vampiros. Acontece que tá tendo uns rumores e eles falam que, é o seguinte, não existe vampiro não, isso daí é invenção das pessoas e tal, a gente tem que se focar mesmo no Blade. Esse cara que tá saindo aí pelas ruas matando um monte de gente, alegando que é um caçador de vampiros, só pra usar de desculpa, mas na verdade ele é um sociopata, a gente tem que pegar ele o quanto antes. Então que, falando nele, né, falando no diabo, a gente vai acompanhar o Blade numa das suas caçadas diárias contra os vampiros, com a ajuda de seu amigo Whistler, e ele consegue matar vários dos vampiros e tal, mas quando vai matar o último cara no meio de uma rua, assim, um lugar público mesmo, acontece que o cara não se desintegra com uma bala de prata, e percebemos que na verdade ele era um humano. Ele era daqueles estagiários, sabe, que eles chamam lá de familiars. Isso tudo é gravado por uma mulher, essa vampira aqui, que vai aparecer outras vezes no filme, e ela vai se aproveitar um pouco disso. Essa é uma daquelas mulheres que a gente tinha visto no deserto, lá naquela espécie de tumba e tal. Enfim, ela publica o vídeo do Blade nas redes sociais da época, e, enfim, prejudica aí um pouco a imagem do nosso caçador de vampiros. E, além de fazer tudo isso, ela vai até o Drácula tava meio fraco e tal, ela deu assim uns corpos pro cara se alimentar, ficou mais fortinho e falou assim, a gente tem que ir atrás do Blade agora, é um cara aí que caça vampiros, tá pondo em risco a nossa existência. Aí Drácula fala, beleza. Essa é uma atriz que atua bem mal no filme todo, né? Não é como se o cara que fizesse o Drácula também atuasse muito bem, né? O cara lá do Prison Break. Não acaba por aí as atuações mais do filme, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, vamos acompanhar agora o lado do Whistler, né? O Whistler acabou que foi ali comprar um jornal e tal, ver o que estava acontecendo com o Blade, e é seguido por uns policiais até a base, que mudou um pouco dos filmes passados. E aí, passado um tempinho, a gente acompanha ali o Blade e o Whistler trocando uma ideia, ficando ali quietinhos no canto deles, até que os militares invadem aquela base, dão um tiro no Whistler, e aí a solução que o velhinho encontra é explodir toda aquela base, com ele dentro, e infelizmente ele morre, numa cena que não tem emoção nenhuma, mas aí o Blade fica ali meio que choramingando pela morte de seu amigo, e acaba por ser capturado. Cortamos para uma cena meio misteriosa, em que acompanhamos uma mulher que tá ali com o seu saquinho de compras, com um bebê, ela tá indo ali pegar um metrô e ela vai ser perseguida ali no meio da escuridão por esses caras que, enfim, querem fazer maldades com ela. Eles pegam o bebê dela, começam a bater na mulher e tal, até que a gente percebe que na verdade é um bebê falso. É um bebê de brinquedo, é uma das cenas mais engraçadas do filme. É os caras olhando pra esse bebê e aí eles levam com um alho na cara, começam a reagir diferente, a mulher percebe que eles são vampiros e começa a bater neles, e é uma cena, assim, frenética de luta e tal. Eu gosto bastante até dessa cena, porque eu acho ela muito engraçada, ela é tão ruim que dá a volta e acaba por ficar hilariamente bom. Enfim, essa mulher é Abigail Whistler. Como dá pra imaginar, ela é filha do Whistler. E aí a gente vai acompanhá-la agora para o resto do filme. Ela vai ser importante, então guarda esse nome, Abigail. Voltamos a Blade e agora ele vai ser interrogado por um daqueles caras que a gente viu naquele programa de televisão lá, mais pro início. O Blade acaba não respondendo nenhuma das perguntas e fica um tanto quanto frustrado quando vê que todas as pessoas ali à sua volta são familiars, são pessoas que são aqueles estagiários, né? Eles trabalham pros vampiros, mais especificamente para aquela mulher que a gente viu anteriormente. A tropa toda dela chega lá e eles vão, sei lá, tentar matar o Blade, sequestrar ele, mas são impedidos porque Ryan Reynolds entra na sala e começa a dar um pau em todo mundo, ao lado de Abigail, que
pelo visto, tá junto com o Ryan Reynolds aí nessa parada toda. Eles conseguem resgatar Blade usando vários gadgets e batendo em todo mundo ao som de música eletrônica, como sempre, né? E saem de lá fugindo com uma carona. Esses caras são os Night Stalkers, é um grupo de humanos que mata vampiros. Inclusive, alguns deles eram estagiários, mas agora eles estão do lado do bem. É isso aí, o Blade acha eles meio pouco profissionais. Eles acabam revelando que estão atrás do grupo daquela mulher e tal, eles investigam isso tudo e falam, ó, é o seguinte, eles ressuscitaram o Drácula, e o Drácula, ele realmente existiu, é essa figura que existe há milhares e milhares de anos, o primeiro de sua espécie, é um cara muito forte, mas que, enfim, deu aí vários filhos pro mundo e sumiu. Fugiu! Desapareceu! Escafedeus! Simplesmente desapareceu, a gente não sabia se ele tinha morrido ou não, mas agora, pelo visto, ele foi ressuscitado. Enfim, essa mulher, até ela, depois de falhar na missão, o Drácula fica meio frustrado com ela e decide que vai fazer agora justiça com as próprias mãos. Pro filme nos mostrar quem realmente é o Drácula e do que ele é capaz, a gente acompanha ele numa lojinha de vendas de coisinhas de vampiros e ele mata dois caras de lá da forma mais comum possível, comparando com os outros dois filmes do Blade. Essa demonstração de poder realmente é uma bosta, você só tem que aceitar. Assim como você só tem que aceitar o que essa ceguinha aqui fala no grupo lá dos Night Stalkers, né? Ela fala que, ó, é o seguinte, a gente tá desenvolvendo aqui uma espécie de arma biológica, um vírus, só que a gente precisa de uma amostra aí do sangue do Drácula pra conseguir fazer isso funcionar. A ideia deles é que eles desenvolvam esse tipo de vírus que vai matar todos os vampiros do planeta de uma vez só. Não tem que entender como é que funciona, só aceita. Ainda nesse grupo eles querem mostrar os seus gadgets ali, né, as suas armas especiais a Blade, e é uma sequência de diálogos tão ruim, tão extremamente ruim, que eu acho que dá a volta e começa a ficar bom. Então que a gente vai ter várias sequências de ação envolvendo o personagem do Blade, da Abigail e do King, né, que é o personagem do Ryan Reynolds, e cara, são cenas de ação bem ridículas, com uma edição ao som assim de uma música eletrônica e tal, até é divertido, mas é bem ridículo. E tudo isso acaba quando o Blade interroga um cara que começa ali a tocar o telefone dele. O Blade olha só, Edgar Vance. Bob Vance, Vance Refrigeration. Que é o cara lá do programa de televisão, que você já tinha visto anteriormente e tudo mais. O Blade acaba matando esse cara, então o King solta a seguinte piada. You might want to consider sitting down with somebody, you know, have a little share time, kick back. Get in touch with your inner child, that sort of thing. Isso não estava no roteiro, e na verdade nesse momento o Ryan Reynolds estava falando diretamente para Wesley Snipes. Wesley Snipes não se comunicava direito com as pessoas da produção, falava assim, ó, fala para aquele outro cara lá tal coisa, sendo que a pessoa estava do lado dele. E, enfim, sempre que ele se comunicava com as pessoas, ele usava aqueles post-its assim, né, com uma assinatura assim, Blade, ninguém podia chamar o Wesley Snipes pelo seu nome real, tinha que chamar pelo nome do personagem, porque pelos vistos ele é um ator de método muito sério. Ou só um babaca. Eu sou um babaca de verdade. Os Night Stalkers vão atrás de Vance, eles vão até esse prédio aqui, quando chegam no cara pra fazer ali questionamentos, acaba que na verdade é o Drácula disfarçado. O Drácula tinha matado o Edgar Vance, Bob Vance, Vance Refrigeration. e assumido a forma de seu corpo. Acaba que ele dá um pau no King e foge de lá, obrigando o Blade a persegui-lo e tal. Aí ele pega um bebê no meio do caminho e fala assim, ó, calma, tu fica aí, senão eu solto o bebê, hein? E aí o Blade fica assim e tal. Eles trocam uma ideia, né? O Drácula revela que os novos vampiros meio que ressuscitaram querendo que o Drácula ajudasse-os a ser mais fortes, porque o Drácula é o que eles chamam de Daywalker, ele não sofre com a luz do dia, ele consegue andar ali tranquilamente pelas estradas que nem a gente vê nessa cena mesmo, nesse terraço e tudo mais. Provavelmente o Drácula morderia as pessoas e tal, a gente até vai ver isso um pouco mais pra frente, e aí tornaria os outros vampiros mais poderosos. O Drácula acaba fugindo, o Blade não faz nada, o King acaba totalmente ferido, mas a Abigail faz ali uns curativos nele e tal, e a gente até vê uma cena em que mostra que ela tá abalada com tudo que tá acontecendo. O pai dela acabou de morrer, tá o Drácula perseguindo ali as pessoas em volta dela e tal. A gente vê essa cena bonita dela meio que no banho, assim, né, e tal, se sentindo solitária. É a única cena bonita do filme, cara. Ainda falando nesse grupo, a gente tem essa menininha aqui que vai até Blade e fala assim, Blade, por que você é tão mal? E aí ele fala que o mundo exige que ele seja dessa forma. Algo muito, muito profundo, uma cena que claramente era necessário estar no filme, ainda mais da forma como eles usam os diálogos nessa cena. Enfim, lembra que eu tinha falado que ia ser meio importante e tal, a forma como o Drácula mordia os outros vampiros? Pois é, que ele acaba se pegando com aquela mulher vampira e tal, e morde ela, né? Enfim, deve ser bom pros vampiros, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. O trio do barulho vai atrás desse polícia que a gente já tinha visto anteriormente e fazem ele abrir uma espécie de armazém que os vampiros escondiam do resto do mundo. Eles chegam lá e veem que aquilo é um estoque de sangue. São
uma infinidade de corpos só esperando para serem sugados, praticamente mortos. O que a gente faz com essa informação? Guarda, coloca no bolso, nunca mais usa. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Whistler aparece ao lado de King, o que é um pouco confuso, já que o Whistler morreu, né? A gente percebe logo que é o Drácula assumindo a forma dele, e eles vão capturar o King, e como se não bastasse, ainda estão atrás de outros caçadores. Eles vão atrás da ceguinha, matam ela, e também capturam a menininha que era filha dessa ceguinha, né, e tal, e agora ela é uma órfã. Quando Blade e Abigail chegam no complexo, eles percebem que houve uma luta ali. Eles encontram o corpo crucificado da mulher cega, e a Abigail fica muito abalada com tudo isso, porque ela era uma Whistler, ela era a irmã da Abigail. Enfim, agora ela tem todos os motivos do mundo para se vingar. Do outro lado, a gente vai acompanhar ali o King sendo torturado pela mulher vampira, enquanto solta várias piadinhas e dizem que essa foi uma cena terrível para ser gravada, porque o Ryan Reynolds estava toda hora improvisando, fugindo do roteiro, e toda hora ele mudava as piadas dessa cena e nunca ficava de acordo com as preferências do diretor, o David Goyer. E cara, é aquela coisa, todo mundo já sabia que esse filme ia ser uma merda. Então eles estavam ali só tentando aproveitar o tempo que eles tinham, tava tentando, enfim, se divertir, né, gente? E a maior conquista do mundo seria o lançamento desse filme. Se esse filme fosse lançado já seria uma vitória, então eles estavam realmente só aproveitando o tempo que eles tinham. The fact that movie exists puts it above Citizen Kane. Logo depois, vemos Abigail se preparando para fazer a sua vingança, e ela ali tá treinando com arco e flecha e tal, mirando, acertando em alvos, e é numa dessas cenas em que ela mira pra câmera que ela acerta uma das próprias câmeras que estavam usando para gravar, e aí $300 mil vão pro saco. Não é exatamente nessa sequência, mas é numa dessas cenas que ela mira pra câmera e tal, tem até um videozinho da reação dela. O grupo descobre que eles têm uma mensagem da mulher cega. Ela tinha feito uma mensagem momentos antes de morrer falando: ó, é o seguinte, o vírus tá praticamente pronto, vocês só tem que pegar esse negócio aqui, injetar no Drácula ali pra pegar uma amostra do sangue dele, e o vírus vai se espalhar. Mas atenção, o Blade pode morrer no processo. Ela fala que não sabe direito como que vai funcionar com o corpo do Blade, já que ele é meio híbrido, né? Ele é meio humano, meio vampiro, mas pode ser que ele sobreviva, tem uma chance. Ela não explorou muito bem isso. É muito conveniente, né? O roteiro ter a mulher que acabou de morrer e a única pessoa que sabia sobre esses negócios todo do vírus fazer uma mensagem exatamente antes de morrer para todo mundo entender o que está acontecendo. Ainda assim, eles não explicaram como funciona esse negócio do vírus simplesmente entrar em contato com o sangue do Drácula e espalhar para todo lugar, mas você só tem que aceitar. Blade e Abigail começam a se infiltrar na base dos vampiros. A primeira coisa que eles fazem é colocar prata ali num ambiente, naquela sala fechada onde estava o King, e aí eles, enfim, começam a asfixiar os vampiros que estavam naquela sala, e aí eles meio que dão no pé e tal, eles conseguem salvar o King, e a partir daí eles vão lutar contra vários vampiros ao som de música eletrônica, uma edição muito frenética, com momentos muito ridículos, assim como todos os outros momentos desse filme do Blade. Uma coisa que eu acho legal é que enquanto o Blade e a Abigail têm que lidar com vampiros normais e fortes, né, que os vampiros normais já são pessoas fortes, eles estão ali, né, se esforçando e tal, o King tem que simplesmente fugir de uns cachorrinhos. Tá com medo, né? Tá com medo, né, seu covarde de merda? Bem, na verdade, 2 Rottweilers, então eu acho que o nível aumenta um pouquinho. Ele acaba com eles simplesmente jogando eles da janela do prédio, começa a lutar com o Brutamonte e tal, até que ele encontra aquela mulher vampira que começa a dar um certo pau ali nele, né? Enquanto isso, o Blade finalmente se encara com Drácula, eles têm uma luta intensa, e quando o Blade começa a levar uma surra, Abigail dá umas flechadas no Drácula, e Blade consegue aproveitar esse momento de distração do vilão para injetar finalmente aquele dispositivo no corpo do bichão, e aí o vírus se espalha, matando todos os vampiros que estavam ali em volta. E o Blade, ele sobrevive, né? O roteiro poderia ter um pouco mais ali de coragem quanto a isso, ter matado o personagem, já que era o encerramento da trilogia, todos os vampiros agora estão mortos, mas faltou coragem ao roteiro. Na verdade, o coração do Blade até parou durante um tempo, as autoridades levam o corpo dele, e quando vão fazer uma autópsia, o coração do Blade volta a bater lentamente, aí ele abre os olhos, e é então que a gente descobre que ele realmente está vivo, e a partir daí ele, sei lá, vai continuar vivendo a vida dele. O filme encerra-se dessa maneira. E detalhe, nessa cena em que o Blade abre os olhos, eles tiveram que adicionar digitalmente olhos no Wesley Snipes, porque ele estava protestando contra a produção de merda do filme e simplesmente ficou ali um tempão deitado sem abrir o olho. E aí a produção, né, que ficou meio chateada com tudo isso, gravou a cena com outro ator, né, com o ator lá do Prison Break, e aí
colocaram ele na mesma maca que o Wesley Snipes ficou, gravaram ele abrindo o olho e colocaram os olhos desse cara digitalmente no Wesley Snipes. É por isso que a gente tem essa cena meio ridícula e que dá pra notar claramente que tem uma ediçãozinha ali. É um encerramento, diria até interessante pra trilogia, né? Todos os vampiros do mundo terem morrido, mas realmente faltou coragem aí pra produção. O roteiro todo desse filme é um completo desastre. Tudo acontece de uma forma jogada, várias das informações não são usadas, são inúteis. Você simplesmente assiste as cenas que estão acontecendo, e algumas das cenas são bem legais, são interessantes, mas que não levam a lugar nenhum. Tipo a cena do armazém, por exemplo. Se ela não tivesse no filme, não ia servir pra nada. É só um motivo do Blade e da Abigail se afastarem do King pra ele conseguir ser sequestrado e aí eles irem atrás dos vampiros todos e tal, essa parada toda. Tem vários desses momentos, então, que realmente não funcionam na trama, só são simplesmente adicionados, a gente não sabe se a edição teve que cortar muitos momentos do filme. Fato é que essa produção foi completamente um caos. A gente tem até vários personagens que são adicionados aqui, como é o caso do Ryan Reynolds, como é o caso ali da personagem da Abigail, que, cara, não tem carisma. O Ryan Reynolds até consegue, mas por ele ser o Ryan Reynolds, né, que tem aquelas piadas dele de sempre e tudo mais, a mulher cega, por exemplo, cara, são adições que não são tão boas quanto, por exemplo, aquela mulher lá no início do filme do primeiro Blade, ou então aquele grupo todo do segundo Blade, o cara lá que fez o Daryl no The Walking Dead, são personagens muito mais interessantes do que os personagens que temos aqui. Novamente, com exceção do Ryan Reynolds, que acho que consegue atrair pra gente um pouquinho de carisma. Falando até da Abigail, uma dessas personagens do filme, eu acho que ela foi tão mal aproveitada, cara. Ela acabou de ter o pai morto, a gente não vê ela tendo reação nenhuma em relação a isso. A irmã dela morre, beleza, ela chora, ela até começa a treinar e tal pra praticar sua vingança e tudo mais, mas não tem nada que seja explorado desses traumas que são gerados nela, além daquela cena do banheiro e tal, que é realmente bonita, é uma cena bem dirigida, mas ela é tão curta e ela fica jogada na obra, cara. Então, eu realmente acho que é um desperdício todos os personagens aqui adicionados. Até o Drácula, inclusive, cara, ele é um personagem que poderia ser muito mais bem aproveitado. A Mulher Vampira também são personagens que, se tivessem um desenvolvimento legal, cara, eu acho que realmente poderia ter algo interessante nesse filme, algo que a gente gostaria de assistir, mas acaba só sendo um monte de informação jogada na nossa cara, um monte de personagem clichê que a gente já viu antes, que geram reviravoltas que a gente já tá esperando, então não acabam por ser verdadeiras reviravoltas. Eu acho que realmente tudo que envolve esse filme tenta jogar ele pro fracasso. Além da gente ter todos esses problemas e cenas que são desinteressantes, momentos sem emoção, como é o caso da morte do Whistler, por exemplo, a gente tem o diretor do filme revelando que essa produção realmente foi um caos. Numa entrevista mais recente, ele falou que realmente foi o pior trabalho da vida dele, como foi complicado fazer tudo isso. Worst experience of my professional career. Wesley Snipes não foi um cara, pelos vistos, fácil de lidar durante a produção. Ele estava com os problemas de sonegação de impostos e tal, as pessoas estavam começando a investigar o ator, e ele levou as frustrações para trás das câmeras. Até teve uma discussão, tal, uns rumores na internet, que um dos caras negros do filme, que não eram muitos e tal, a gente vê que o filme é composto maioritariamente por gente branca, uma das pessoas negras do filme, durante as gravações, estava vestindo uma camisa preta escrita garbage, que é lixo, né, em inglês, e aí o Wesley Snipes ficou puto com isso. Pô, vocês vão colocar a única pessoa negra do filme além de mim pra vestir uma camisa escrito lixo? E aí ele ficou realmente puto com o diretor do filme e há rumores de que ele estrangulou o David Goyer, mas não existe nenhuma confirmação disso. O Wesley Snipes mesmo negou, ele falou que se ele tivesse feito isso, ele teria sido preso, não teria sido um rumor. E aí, gente, eu realmente acho que fico um pouco mais do lado do Wesley Snipes nesse caso. Eu acho que se ele realmente tentasse estrangular o diretor durante as gravações do filme, não teria acabado bem pro lado dele. Eu acho que realmente fica aí só como um rumor. Ele provavelmente realmente ficou chateado com o diretor. Realmente deve ter sido algo muito difícil de fazer toda essa comunicação, ainda mais quando o cara é protagonista do filme. E a gente também teve vários problemas envolvendo ele e o Ryan Reynolds, tanto é que o Ryan Reynolds fez aquelas piadas com ele durante o filme todo. E acabou que eles até se entenderam passados uns anos, né? A gente sabe que o Wesley Snipes acabou reprisando seu papel como Blade aí num filme mais recente. Parece que ele, ao lado de Ryan Reynolds, até estava mais tranquilo dessa vez, sem post-its e sem sonegação de imposto. Pelo menos pelo que a gente sabe. Depois que você sabe de todos esses detalhes da produção do filme, até que ele fica bem divertido de se assistir. Assim como o Patton Oswalt diz nessa entrevista. If you just sit and watch Blade Trinity, it's a D-. It just doesn't work. But if you know what they went through to get that movie made, Yeah. it is an A+
plus. Não acho que seja válido criticar Blade Trinity como os outros filmes da franquia. Ele é claramente mal feito, mas a gente percebe que as pessoas envolvidas só estavam fazendo tudo isso pelo dinheiro e pelas obrigações do estúdio, né? Que assim, olha, você tem um contrato, a gente investiu uma grana, agora termina esse filme, a gente lança e fica por isso mesmo. Agora já estamos numa produção muito avançada para abandonar esse filme. Cara, não é o pior filme do mundo. Mas olha que tem cenas que tentam me provar o contrário. Como não foi a primeira vez que eu vi o filme, já tinha um pouco de conhecimento de todos esses bastidores e tal, realmente é muito ridículo o que acontece, mas fica engraçado. E eu até consigo reconhecer um pouo do esforço do David Goyer em tentar entrar mais no terror, até em cenas como aquela que nem eu falei, da Abigail, é uma cena bem dirigida e tal, mas cara, se foi esse mesmo cara que escreveu o roteiro e ele não conseguiu colocar isso pra frente, colocar isso numa tela e conseguir aproveitar bem os momentos, irmão, foi o mesmo cara que fez o roteiro e a direção. Se o cara não conseguiu fazer um roteiro bom o suficiente pra ele mesmo trabalhar, eu não acho que ele mereça nenhum reconhecimento por isso. Blade Trinity custou ali uns 65 milhões de dólares, que foi o maior orçamento da franquia, e faturou 131 milhões, um pouquinho a mais só do que o primeiro filme da franquia, o que significa que foi um fracasso quando a gente vai comparar com o segundo. E esses filmes nunca faturaram tanto dinheiro, ainda mais quando a gente compara com outros filmes da época. A gente tinha filmes fazendo 200, 300, 400, 700 milhões de dólares, filmes de heróis da Marvel. Nunca foi fácil ser um filme para maiores de idade, ainda mais de super-herói, ainda mais se tratando do Blade em si. Realmente não é muito fácil, e ainda bem que eles acabaram a trilogia por aqui, porque olha, se tivesse um quarto filme, eu não sei o que sairia daqui. Eu não consigo dar uma nota honesta pra esse filme. Talvez um 2, um 3, assim, criticamente, um 7 pra diversão. Eu quero mesmo saber o que você acha desse filme, desses detalhes de produção. Tem até coisa que eu nem falei aqui, cara, tem muita coisa mesmo envolvendo todos os bastidores desse filme. Teve até uma questão com posters, e como pela primeira vez na franquia eles fizeram pôster estreando só os atores brancos do filme, e o que gerou também uma revolta tanto no público quanto algumas das pessoas na produção da época e tal. Isso foi um completo caos, cara. Teve racismo envolvido, teve realmente o problema do Wesley Snipes, que foi um babaca durante toda a produção do filme. Ele teve direito em alguns momentos, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas, cara, ele não deveria levar as frustrações para as gravações do filme. Se você quiser saber um pouco mais das minhas opiniões sobre filmes, me segue no TikTok, me segue no Letterboxd, que eu compartilho opiniões por lá. Se você quiser me ver caracterizado assim de novo para fazer mais vídeos, tem que se inscrever, tem que deixar o like, compartilhar, ativar as notificações, tem que fazer isso tudo, vai me ajudar bastante, vai me incentivar, e você vai receber os vídeos e vai também fazer com que outras pessoas que consomem o mesmo conteúdo que você na internet recebam os meus vídeos também, assim todo mundo sai ganhando. Obrigado por assistir até aqui e tchau!